Olá, estamos começando o programa Opinião Regional desta semana que vai falar sobre a dor do luto, como superar a perda de pessoas tão próximas. Se você aí de casa já passou por isso, fique ligado que o Opinião Regional já está no ar. O vazio deixado pela ausência é imensurável, com a pura certeza que jamais será novamente ocupado. Essa foi uma frase deixada no Facebook, em um post falando sobre luto. Pois é, a dor da perda é algo difícil de descrever, tanto que somente quem passa por isso pode entender. Infelizmente, muitas pessoas preferem não falar sobre o assunto, tentar esquecer mesmo. A nossa primeira entrevistada é a mãe de uma jovem de 16 anos, que foi morta brutalmente em novembro do ano passado com dezenas de facadas. Silvia conta que lembra a cada momento da filha Natália, e isso machuca demais. Receber a notícia e assim, a gente não aceita, não adianta, fica aquela falta e aí a gente ainda tá com aquela expectativa assim que ela vai voltar, sabe? Mas a gente, no mesmo tempo, tu pensa do outro jeito, mas fica pensando por que isso? Que não tem um porquê, né? Da gente estar sofrendo tanto desse jeito. Porque é muita falta. Agora eu tô de férias sozinha. Ela era minha companheira do dia a dia. Então tá muito difícil para mim. Para mim não, para todos nós, né? Eu percebi que pela casa inteira tem fotos, né, da sua filha, da Natália. O quarto, como você mesmo falou, a gente já veio aqui outras vezes falar do que aconteceu, infelizmente aconteceu, e o quarto continua, né, da mesma forma, ou seja, as roupas estão ali, as maquiagens estão ali, então é como se ela fosse voltar para casa. Eu te pergunto isso, manter o quarto desse jeito é uma forma de lembrar dela, por que na verdade não tirar as coisas do quarto dela? Lembra muito e isso me conforta, sabe? Porque eu sabia dos caprichos dela. Ela era muito caprichosa. E as fotos, assim, parece que ela tá sempre junto de mim, sabe? Daí tem gente que diz assim, ai, as fotos, tira as fotos. Não, as fotos me confortam, as fotos dela, sabe? Então, eu chego dentro de casa, eu falo com ela, eu digo, a mãe chegou, é assim que nem que se ela estivesse junto comigo, sabe? E isso, não sei, dizem que vai passar, mas pra minha vida eu acho que não. É isso que eu ia te perguntar agora. Eu acho que, como a gente fala, aceitação, receber a notícia, né, de perder alguém, um ente querido, imagina um filho, mas com o tempo, isso no teu caso, né, até porque tem as fotos, acaba lembrando bastante, mas o tempo passou, já passaram-se alguns meses, diz que ela faleceu, e fica mais difícil aceitar, ou talvez com o tempo, percebendo que por mais que, né, que chore, sabe que ela não vai voltar, então isso ajuda ou o tempo ainda acaba fazendo sofrer um pouco mais? O tempo faz sofrer mais e eu acho que conforme vai passando, vai ficando pior, sabe? Porque a gente sabe que nem agora, na sexta-feira ela fez 17 anos. Ela festejava muito o aniversário dela, meu Deus. E daí a gente não tinha ela para, né? Lá no colégio foi feita a homenagem, foi muito bonita. A gente imaginava ela lá pulando no meio de todo mundo. Não tinha quem ela não dissesse assim, ah, eu amo você, eu te amo. Para todo mundo ela dizia, não importava para se era quem que era, ela sempre dizia para todo mundo, ah, eu amo você. Fazia aqueles vídeos de palhaçada. Então, pra gente fica cada vez... Eu como mãe, para mim é cada vez mais difícil. Você acha que... Eu acho que superar nunca vai superar, na verdade, né? Mas, por exemplo, a morte da Natália hoje tem, de certa forma, atrapalhado a tua vida hoje, a vida profissional? Como é que tá a tua vida hoje? Tem atrapalhado porque esses medicamentos que a gente toma é muito forte. Então, diminuiu bastante a minha função no emprego, sabe? A minha patroa já chamou para conversar, eu expliquei para ela que eu estou tomando muito medicamento, daí
Eles tentam entender e ajudar, né? Mas tá difícil. Você acha que com o passar do tempo vai ser possível, né? Porque a gente sabe que é possível, mas até às vezes, como o tema do programa é falar sobre isso e mostrar que é uma coisa muito séria, né? Porque muitas vezes a gente fala o luto de uma pessoa, a gente não entende porque não está no lugar dela, né? Então você acha que com o tempo vai conseguir, quer dizer, tem que tocar a vida, você acha que vai ser possível ou vai precisar de ajuda mesmo? Eu vou precisar de ajuda porque o meu primeiro tratamento agora a médica disse que eu tenho que fazer de 1 ano. Esse remédio que eu estou tomando. Se eu não tomar, eu não durmo. Não adianta. Porque a gente às vezes se segura para amenizar um pouco a dor do filho que chora muito, o marido, né? E depois tu tem que acabar chorando sozinha para eles também não ver que tu tá chorando. É difícil. Apesar desse ser um tema delicado, segundo essas psicólogas, é preciso que as pessoas falem sobre o assunto. Eu penso que é muito importante a gente estar falando sobre perda, sobre morte, tentar expor, tentar colocar para fora essa angústia, esse sofrimento. Então a importância de estar aqui hoje seria assim, uma troca de experiência. Ouvir essas duas mães que são palestrantes que perderam, né, seus filhos, o que elas fizeram de diferente? A gente sabe que é uma dor muito difícil de lidar, a perda, porque é uma ordem inversa. O que seria esperado, né? Primeiro os pais e depois os filhos. E a gente, então, quando perde um filho, pelos estudos que a gente já pesquisou, já estudou, a gente sabe que é muito, né, muito difícil de lidar. Há um tabu em falar sobre a morte. E a coisa mais certa que temos é a morte. E as pessoas têm essa dificuldade. A gente encontrou bastante dificuldade para estar convidando essas mães para assistirem. Eu consegui com 2 lá da minha cidade, fui com muito cuidado, né, para trazê-la. E várias pessoas que a gente procurou, vamos lá, não, de jeito nenhum, não quero, não consigo, não vou dar conta, e começam a chorar mesmo, sabe? É preciso falar e quebrar, né, o tabu. Foi bem desafiador, na verdade, trazer essa temática. Mas a gente sabe da importância que é. Claro, quando se fala na mãe que perde o filho, é sempre mais difícil, mas como você falou, o luto ele envolve várias vivências, né? Às vezes a gente nem se dá conta e está vivendo um processo de luto. O luto da separação amorosa, o luto da perda de um emprego, perdas materiais, financeiras, o luto da perda de um animal de estimação, por exemplo. Então são várias vivências que envolvem esse processo de luto e que é importante trazer informação, conhecimento, troca de experiências para que a pessoa que esteja passando por esse processo saiba como entender melhor e como passar por essas fases. E somente quem passou por essa dor para falar sobre o tema. André é escritora e palestrante. Ela viu a vida mudar depois que perdeu o filho Dudu, de 21 anos. Da dor nasceu um livro, A Mariposa Azul, que vem ajudando famílias de todo o Brasil e que também tornou Andréa uma estudiosa do tema luto. Eu fiz terapia de luto com a Adriana Tomás, que era uma querida e uma sábia nesse assunto, que não está mais entre nós também. E fiquei 2 anos com ela num projeto, fizemos um grupo de mães, e isso começou a me dar experiência e eu comecei a estudar, porque ela seguia uma pessoa chamada Elizabeth Kubler-Ross, que eu indico para todo mundo, porque a Kubler-Ross dedicou 40 anos da vida para estudar o luto, as pessoas terminais, as pessoas que estavam doentes, ou as que morriam por suicídio, as famílias. Então, ela entendeu que existem 5 fases e que nós todas vamos passar por essas fases. Só que elas não são uma coisa direta, elas são uma montanha-russa, que pode ir e pode voltar. Renata também sabe o que é a dor de perder alguém que ama. Em 2012, o filho Rodrigo, de apenas 20 anos, estudante de medicina, morreu em um acidente.
Dessa perda nasceu o livro Viver Além dos Filhos. Quer dizer perda não. Segundo Renata, é preciso encarar a morte de uma outra forma. Olha, essa força vem numa fé que existe algo maior, algo que talvez os nossos olhos carnais não conseguem ver. Acreditar de que a vida continua é aquilo que nos dá certeza de que estamos aqui por algum motivo maior. Porque se formos analisar, nenhum de nós vai ficar aqui e nunca ninguém ficou. Então é uma passagem, independente que fique 20 anos, 30 anos, independente de quantos anos fique, vai ser uma passagem. A morte, para mim, sempre foi algo assim escuro, que pesava, que não tinha mais a lógica de se continuar algo e tudo terminava ali. E na verdade não, eu vejo que ela é uma passagem, uma volta à nossa casa eterna. Então foi através da fé, unicamente através da fé, que hoje em dia eu consigo falar sobre a passagem do meu filho Rodrigo de uma forma tranquila e ajudar e auxiliar algumas mães que têm me procurado, que têm procurado o livro, que querem saber como superar isso. Só que não existe fórmula pronta, nem receita pronta. É uma superação, é um passinho por vez. O Opinião Regional vai a um rápido intervalo e rapidinho nós estamos de volta. Não saia daí.